E o Bolsonaro quer se juntar ao Netanyahu para fazer birrinha política, para criar algum tipo de narrativa política contra o Lula. Isso mostra claramente que o Bolsonaro não tem a grandeza que a gente exige de um líder. Eu espero um dia que tenhamos líderes de direita que pense de forma estratégica muito melhor que o Bolsonaro. Se eu fosse o STF, eu daria esse passaporte para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, indo abraçar o Netanyahu, vai estar abraçando o seu sepultamento político. Mas o STF não tem que pensar em sepultamento político de ninguém, né, PP? Libera logo. Mas não é uma finalidade do judiciário. Se eu fosse o Lula, eu daria uma petição. Pode ir. Palumbo. Mas é o Lula que decide? Mas eu daria a petição. É o Lula que decide isso? Pode ir. Vai, Bolsonaro, vai. O que você quer? E o esquerdista Felipe Monteiro, que se doeu todo com a possível ida do presidente Bolsonaro a Israel. O presidente vai solicitar a liberação ao ministro Alexandre de Moraes. E esse foi o motivo da treta grande entre ele e o Palumbo. O delegado Palumbo falou poucas e boas e fez um questionamento para ele. Mas espera aí, é Lula que libera Bolsonaro para ir em Israel e não o STF? Ou o Lula manda no STF? A situação ficou quente, o clima esquentou. Confira. Concorda que foi uma estratégia política interessante do Bolsonaro? Estratégia política é rara do Bolsonaro, né? Impressionante como o Bolsonaro parece que não tem assessor político, não é? Ele não pode ver uma decisão errada que ele vai lá e toma. É pior do que eu, no caso concreto. Todo mundo sabe que o Netanyahu, ele tem opinião pública contrária a ele, tanto dentro de Israel, tanto dentro de Israel quanto fora de Israel. Ou seja, é unanimidade que o Netanyahu é um líder político completamente falho. Graças ao Netanyahu que está tendo essa guerra, né, porque ele não protegeu bem o povo de Israel como deveria proteger. Ele tem dentro do seu gabinete, é bom lembrar, a Golan, né, ministra da Igualdade de Israel, que fez aquele depoimento dizendo que estava orgulhosa das ruínas na faixa de Gaza. Tem dentre os seus ministros, os Smotrich, que falou claramente que não reconhece nenhum tipo de Estado palestino. Tem no seu governo o Ben-Gvir, líder da extrema-direita de Israel, não é, que tinha até um tempo atrás no seu gabinete o pôster do maior terrorista israelense que matou mais de 20 palestinos numa mesquita. Ou seja, o Netanyahu é um líder equivocado, é um líder problemático. E o Bolsonaro quer se juntar ao Netanyahu para fazer birrinha política, para criar algum tipo de narrativa política contra o Lula. Isso mostra claramente que o Bolsonaro não tem a grandeza que a gente exige de um líder. Eu espero um dia que tenhamos líderes de direita que pense de forma estratégica muito melhor que o Bolsonaro. Se eu fosse o STF, eu daria esse passaporte para o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, indo abraçar o Netanyahu, vai estar abraçando o seu sepultamento político. Mas o STF não tem que pensar em sepultamento político de ninguém, né, o PP? Libera logo. Mas não é uma finalidade do judiciário. Se eu fosse o Lula, eu daria uma petição. Pode ir. Palumbo. Mas é o Lula que decide? Mas eu daria a petição. Peticionaria lá também. É o Lula pode que ir. decide isso? Pode ir. Vai, Bolsonaro, vai. O que você quer dizer? Como é que você vê a relação do Bolsonaro com o Netanyahu, Palumbo? Olha, ele tem direito de ir. Tem mesmo, pode ir. Ele tem direito de ir. Ele fez um pedido que ele pode fazer como qualquer pessoa que esteja sendo investigada, que teve o passaporte retido. Eu não vejo por que essa sua indignação. Quer dizer que o Bolsonaro está totalmente errado. E o presidente, quando dá uma declaração dessa, daquela que ele deu lá... Tá errado também. Tá errado também. Consegue falar que tá errado também? Pelo menos isso você admite. Você não consegue falar que tá errado? Não consigo. Ele tem direito de ir lá. Você não consegue ele tem direito de ir lá. Mal do Bolsonaro? Ele tem direito... Não, quando estiver errado eu falo, mas ele não tem direito de ir lá? Claro que tem. Então por que você tá tão bravo que ele tá indo lá? Bravo não, ele tem por que todo você tá se insurgindo quando ele tá lá? As decisões... Aí você pega e fala assim que o Lula vai dar uma... O que a carta do Lula tem a ver com isso? Ele não vai adiantar nada. O que eu falaria... Não serve pra nada. Não serve pra nada mesmo, não, mas... Não serve pra nada. Você quer dizer o quê? Narrativa política... Você quer dizer que ele manda no Supremo, é isso? Narrativa política... Não, você quer dizer que ele manda no Supremo? E a decisão do Supremo... Eu pegaria lá. Mas você entregaria pra quê? Não serve pra nada. É um fato político, serve pra nada. Mas ele deixa ele lá. Aliás, o passaporte dele não tinha nem que estar retido. Mas, a decisão do Supremo tem que levar em conta a investigação que está em curso em relação a Bolsonaro. A viagem prejudica ou não de alguma forma. Eu não tenho condição de avaliar. Mas a decisão do Supremo tem que levar em conta isso. Não qualquer tipo de repercussão política da viagem ou da negação da viagem. Né? O Supremo não tem que fazer política. A gente viu aqui na manifestação convocada pelo ex-presidente no dia 25 de fevereiro muitas bandeiras de Israel. Então tem uma proximidade muito grande do público bolsonarista com o público que defende as ações lá do Estado de Israel. Você acha que o Bolsonaro está olhando para isso também?
Com certeza, essa declaração infeliz do presidente Lula, né, ela impulsionou e muito o movimento do dia 25 de fevereiro. E, de fato, houve muitas pessoas com a bandeira de Israel. Eu entendo que essa intenção de ir para Israel nesse momento não é dar apoio a Netanyahu, mas é sinalizar apoio ao Estado de Israel. Nesse momento, quem está à frente do Estado de Israel é Netanyahu. Né? Então, a intenção é essa. Agora, eu compartilho da mesma opinião do Palumbo, no sentido de que sequer o passaporte dele deveria estar retido. Porque se você restringe a liberdade de ir e vir de um indivíduo, tem que ser muito sério o risco dele fugir. Lembrando que ele não foi condenado a nada. Então, de uma certa forma, ele já está sofrendo uma pena de uma condenação que ele não sofreu. Então, é um absurdo ele não ter a liberdade de ter o passaporte dele como qualquer outro cidadão e poder viajar, sair ou voltar do Brasil. Então, eu acho que é uma oportunidade, inclusive, de corrigir esse erro. E concordo com o Mano também. Do ponto de vista político, é uma jogada extremamente positiva, né? Porque deixa muito claro de que lado Bolsonaro está, deixa muito claro que não compartilha das declarações de apoio ao Hamas, lembrando que Hamas atacou o Estado de Israel. Então, mais uma vez, a comunicação é direcionada ao público do presidente Bolsonaro. E discordando do Felipe, quando ele diz que Bolsonaro não tem grandeza para ser líder, eu acho que a grandeza dele ficou demonstrada também no dia 25 de janeiro, quando ele conseguiu convocar uma manifestação que lotou a Avenida Paulista. Diferente do que nós vimos agora no dia 8 de março, convocado pela presidente do PT, que não deu ninguém na Avenida Paulista. Então, fica muito claro que o Bolsonaro entende o público dele, se comunica muito bem com o público dele e discordo também, acho que ele está muito bem assessorado nesse momento. Mas sobre o passaporte, vale dizer que nem os advogados de defesa de Bolsonaro tem essa visão que vocês têm, porque o pedido do advogado de defesa não foi pela liberação do passaporte, foi pela liberação de viagens com pedido, como ele está fazendo agora. Mas isso não tem nada a ver. Isso daí não é por causa que ele fez esse tipo de pedido que não concorda. Eu tenho certeza que os advogados de Bolsonaro... Não foi feito esse pedido. Eu tenho certeza absoluta que os advogados de Bolsonaro não concordam com de reter o passaporte dele. Mas não pediram para eu imagino o seguinte, a gente não tem essa informação, dá até para checar, até porque não sei se dá muito, porque o processo é sigiloso também. Mas quando prende um passaporte, a primeira atitude de um advogado, o PP sabe disso, já é pedir a liberação de imediato. Então, provável que já tenha acontecido e agora há um novo pedido, já que não devolveram o passaporte, pelo menos libere para ele fazer essa viagem. Pode ser, pode não ser, só quem sabe o que está no processo é que pode confirmar essa informação.